Bom, pessoal, muito boa tarde. Vamos hoje abordar um assunto aqui que vem sido abordado aqui nos comentários do canal aqui há algum tempo, né? Nesse último vídeo que eu coloquei domingo passado aí das cápsulas, né? Ele foi abordado. Charles Quadros comentou em cima de um comentário, né? Que um inscrito Luffy Gear, né? Teve um comentário assim. Vamos lá então. O rapaz, ele comentou que o carro dele, se você colocar o giclê de lenta até o final, né, vou mostrar ele aqui, até o final, no Solex 30 Peak, ele não dá regulagem. Ele só vai dar regulagem se você abrir um pouquinho o giclê de lenta. E aí o que acontece? O Charles Quadros comentou que o inscrito do canal Luffy Gear conseguiu resolver isso colocando um pouquinho de veda rosca aqui nessa rosca aqui para vedar uma possível entrada de ar falso aqui. Então vamos lá. Vamos primeiro de tudo, vamos estudar aqui o circuito aqui da marcha lenta, né? Como ele funciona, né? Funciona exatamente assim. Aqui a gente tem a cuba, ele vai entrar combustível por esse furo aqui, na cuba, né? Passar pelo giclê principal. Desse giclê principal aqui, ó, ele vai entrar aqui por esse circuito aqui, ó, e vai sair bem aqui nesse canal do meio aqui, né? Nesse canal do meio, nessa região aqui embaixo, se a gente for olhar, nessa região aqui, ó, bem aqui próximo do meu dedo, ele tem um furo de ligação que vem para o giclê de lenta. Por sua vez, ele vai entrar o combustível por esse furo calibrado e vai sair por esses 3 furos que não são calibrados. São maiores, óbvio, que o furo de calibrado, né? Mas não são calibrados. Geralmente é 1,5 milímetro, né? E aí o que acontece? Ele vai receber ar desse furo aqui e vai descer. Vamos pegar um araminho aqui, ó, e vai descer direto. Olha lá onde vai entrar o arame ali, ó. Tem um furo ali, ó. E esse furo ele vai descer, entrar nesse canal que onde tem esse tampão, vai descer por esse circuito aqui, vai encontrar primeiramente aqui os furos de progressão que estão no centro ali, e depois posteriormente ele vai encontrar esse canal aqui, que tem, e vai encontrar esse último furo aqui. Eita, tá difícil aqui hoje, hein? Segurar esse carburador aqui. Ele vai encontrar esse último furo aqui, que é o furo de regulagem. Então isso aqui é o circuito de lenta. Tudo isso é o circuito de lenta. Então o circuito de lenta ele atua desde borboleta fechada, assim, o motor está aspirando e está apenas saindo combustível por essa regulagem aqui, que não pode ficar nem muito fechada nem muito aberta. Ele atua conforme se começa a abrir a borboleta aqui e começa a descer combustível pelos furos de progressão. Quando a borboleta está fechada e atuando apenas esse furo do circuito de marcha lenta, que é o parafuso da regulagem, ele recebe ar por aqueles furos de progressão para empobrecer a mistura.
A partir do momento que você abre a borboleta aqui, ó, cada furo desse que é descoberto, ele vai deixar de receber ar e vai sair combustível. Então, 1, 2 e 3. Geralmente, o que acontece? Quando você tem uma falha na progressão, para você saber o que está acontecendo, você acelera o carro nessa posição aqui, ó, com os 3 furos de progressão descobertos, que é um leve toque aqui no acelerador só, deixa os 3 furos descobertos e vem atuar nesse parafuso aqui. Se você precisar abrir ele para limpar, o giclê de marcha lenta está pequeno. Se você precisar fechar ele, fechou e não morreu, o giclê de marcha lenta está muito grande, né? Então, geralmente o que acontece? Giclê pequeno. Você acelera aqui, tem uma falha na progressão, você vem aqui, tem que abrir meia volta, uma volta, até meia volta, quase uma volta, ainda é relevante. Agora, a partir do momento que você tem que abrir muito isso aqui, o que acontece? Você conserta a progressão, mas aí você vai ter uma falha um excesso muito grande aqui nessa regulagem aqui, né? Por estar saindo muito combustível aqui. Então você tem que casar o giclê de marcha lenta para ele ficar regulado aqui. A hora que fechou aqui, foi querer morrer meia volta, e a hora que você segurou aqui com os 3 furos de progressão, regular, querer morrer meia volta e fique na mesma posição que ele estaria com a borboleta fechada, ou no máximo meia volta. Vamos relevar, né? Então, esse é o circuito de marcha lenta. Então, o que foi a solução do rapaz? É comum a gente pegar carburador, que o pessoal pega esse giclê aqui, ó, e faz um corte com a serra aqui, para ele sair mais combustível, né? Não é o certo, né? Agora quero ver cair. Então, o pessoal faz um corte aqui com a serra para sair mais combustível, mas daí não é o certo, porque ele tem que passar pelo furo calibrado e sair por esses furos. Então, aqui, se a gente for analisar, aqui ele tem a rosca, que é logo no início aqui, que é a rosca logo no início. O furo já está por volta, aqui onde está quase acabando a rosca, e depois ele vai ter um rebaixo que provavelmente é calibrado, que é esse rebaixo aqui, ó, esse primeiro rebaixo, e depois vai ter um grau lá, né? Então, o que coincide aqui? Coincide com esse rebaixo, esse primeiro rebaixo aqui, coincide com esse primeiro rebaixo, e aqui não tem nenhuma calibração lá no furo. Então, essa parte aqui, que está esses furos de saída aqui é livre lá, é uma galeria. Agora aqui não, aqui ele tem um diâmetro que casa aqui, e tem esse grau que casa lá no fundo. Então, o que é mais comum quando a pessoa vem e fala para mim assim, meu carro só funciona com o giclê de lenta aberta. Uma das causas que tem acontecido muito com esses Solex novos, né? É esse furo central aqui, ó. Esse furo lá do centro, lá, onde vem combustível, vim fechado. O que acontece? Esse carburador Solex aqui, ó, ele foi feito para usar, na época, um giclê até 70. Até 70 tinha. E hoje provavelmente o carro que usava aquele giclê de 70, que era Carmanguia, era Zé do Caixão, esses carros que eram um pouco mais pesados, precisavam da mistura um pouco mais rica na marcha lenta, vai usar giclês maiores. Pode ser que use até um 80. Então o que acontece? Esse furo aqui, ó, ele não pode estar menor que 80. Se ele tiver menor que 80, não vai adiantar nada. Eu já peguei carburador
que esse furo aqui estava com 50. Aí eu colocava o giclê de 60 e ele não dava calibração. Por quê? Porque já estava o furo lá com 50. Então, qual que é a primeira solução? Pegar uma broca de 1 milímetro, no caso meu aqui está com mais de 1 milímetro, já está com 1,2. Deixa eu achar a broca que eu fiz aqui na época. Acho que foi essa aqui, ó. Essa aqui. Eu peguei e abri lá dentro. Eu peguei a broca, né, com a mão, não pus em nenhuma... Não coloquei em nenhuma furadeira, nada. Fiz com a mão aqui, fui virando ela aqui, até ele furar e atravessar o furo lá, ficar com 1,2. Aí eu tenho certeza que o furo aqui 1,2, ele vai somente calibrar com esse furo aqui. Esse rebaixo aqui, onde está a minha unha aqui, esse rebaixo menor aqui, ó, que ele entra ali no fundo, é de 4 milímetros, que é essa broca aqui. Olha lá, ela entra lá, ó. Ela entra e entra justa. Então tem que ter esse rebaixo. Tem que ter e tem que essa parte da frente aqui do giclê tem que entrar naquele rebaixo. Por quê? Porque é o que vai garantir que a gasolina passe aqui por dentro e saia aqui por esses furos e não passe aqui por cima. Se abrir o giclê, ele vai passar por cima. E lá dentro, ele tem um grauzinho, para poder vedar com essa parte aqui, ó. Para poder vedar com essa face aqui, ó. Ele tem que vedar com essa face. Então, o que eu costumo fazer? Quando eu pego um carburador e ele está com o furo ali, está com problema de focar isso aqui, ele está com o furo corroído, o que eu faço? Eu pego uma broca menor que 4, óbvio, uma de 3, e faço isso aqui, ó. Dou uma viradinha aqui assim, aí ele vai consertar, olha lá, ele vai consertar lá, faço algumas vezes, ele vai consertar o rebaixo lá dentro. Poderia fazer até com a de 4, porque ele vai entrar ali no furo ali, ó. Então, dou uma consertada aqui, ó. Olha lá, deu uma consertada, né? Vou dar uma soprada. Olha lá, acabei dando uma consertada. Aí eu faço um teste. O que acontece? Se você não tiver um paquímetro, essa medida aqui, ó, ela é importante. Porque é onde vai vedar. Então, encosta lá embaixo. Vê a medida que deu aqui, ó lá. Deu 17. E a gente vai ter que medir o giclê aqui, para ver se ele vai dar 17 ou mais, né? Deixa eu pôr num lugar aqui, que minha bancada é meio apertada aqui. Olha lá. 17, olha lá. Deu meu giclê aqui 16,5. Então, se não tiver encostando aqui primeiro, mas aquele furinho ali dentro de 4 tiver bem vedadinho e tal, ainda você não vai ter grandes problemas. Agora, se ele tiver encostando aqui e não tiver vedando nem essa parte, a aba aqui, e nem essa aba aqui dentro, que é o certo de vedar, você vai estar tendo uma vazão direto aqui de combustível do giclê aqui e não vai estar calibrando nada, né? Então, esse teste que a gente vai fazer agora é um teste crucial para isso daí. Se vocês não tiverem esse tipo de pasta de ajuste para moldes, para válvulas, para usinagem, não é caro, também não é muito barato, mas não é caro. Acho que, se não me engano, faz tanto tempo que eu comprei isso, que dura muito, né? Ele vaza até ruim de você guardar ela. E o que acontece? Dura muito, acho que eu paguei 20 reais essa pasta de ajuste aí, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um pouquinho de pasta de ajuste nessa borda aqui, para ver se ele está vedando lá no fundo. Se não tiver pasta de ajuste, pode fazer com graxa, mas com graxa já não é tão, vamos falar assim, preciso quanto pasta de ajuste.
Então eu sujei aqui a frente do giclê com pasta de ajuste e vamos ver se ele vai encontrar lá o fundo lá do... Se ele vai vedar lá no fundo. Então vou rosquear aqui, vou encostar. Não vou apertar aqui demasiadamente, só encostei. E vou tirar ele para a gente ver o que ele vai marcar lá dentro. Olha lá, marcou toda aquela região lá. Ou seja, ele está vedando corretamente lá no fundo antes de encostar aqui na frente, né? Então isso é o correto de se trabalhar o carburador. Porém, o nosso amigo lá, o inscrito, ele comentou que essa folga aqui, ó, você rosqueia, ele vai encostar lá no fundo e vai vedar. Mas o que acontece? Ele tem uma folga entre as roscas aqui. Toda rosca tem uma folga. A única rosca que você consegue apertar e ela vai se vamos falar, travando, tirando a folga, é a rosca NPT, que a gente chama de rosca gás, né? Uma rosca NPT, que ela é cônica. Aí você vai rosqueando e ela vai apertando. Agora, nesse caso de rosca paralelas, ela sempre vai ter essa folga. Quando é novo, a folga é menor, né? E quando é uma rosca já bem usada como essa aqui, a folga é maior. Então ela vai ter essa folga. Então quando você veda lá, aperta lá, você tira a folga da rosca. Só que aí que tá, você tira a folga da peça, mas a rosca você não tira a folga, porque ele vai ainda ficar uma folga entre os filetes. Então esse inscrito do canal, o que aconteceu? Além de entrar o ar por esse furo aqui, o dele estava entrando ar falso por esse furo aqui. Não estava vazando gasolina, mas estava, segundo ele, estava entrando ar falso aqui. A partir do momento que ele colocou um pouco de veda rosca aqui, nessa rosca, e rosqueou lá e encostou lá no fundo, parou de dar o problema do carro morrer com o giclê todo encostado. Não precisava mais soltar ele aqui para ele funcionar, né? Aí o Charles Quadros, ele comentou isso. Ele falou para mim assim, viu, faz o teste, porque é o seguinte, o que acontece? Quando você pega e vai e faz isso, passa um pouco de veda rosca no início aqui e rosqueia aqui para você vedar essa entrada aqui, você vai mudar até a regulagem do parafuso de mistura. Aí eu falei para ele, aí eu comentei, falei, eu vou testar e vou fazer um vídeo, né? Então, como esse canal é assim, a gente testa e mostra, né? Então eu vou testar e vou fazer um vídeo, né? E não vou testar nesse carburador, eu vou mostrar nesse carburador que está mais fácil de eu mostrar, que é o carburador H30 PIC que está fora, mas eu vou testar nesse carburador aqui que está no carro, né? Que é esse cara aqui, que é o PIC S. Amanhã eu vou abastecer. Então esse vídeo ele vai começar hoje no sábado e vai terminar amanhã no domingo para ir para o canal domingo. Então está em tempo real praticamente. Então eu vou testar nesse. Esse aqui eu tinha um problema de vedação. Olha como ele está bem para fora aqui, mas ele não está solto. O que eu fiz? Eu tive que colocar esse giclê no torno e pegar a ferramenta e tirar na face aqui para ele encostar lá no fundo antes de encostar aqui na frente, o que eu mostrei para vocês ali. Então a gente vai passar o veda rosca aqui. Então eu tirei o giclê do carburador lá, vai cair. Esse é um 55 que a gente está
que a gente está testando ele lá no carro. Eu vou passar o veda-rosca nas últimas roscas aqui. E vamos colocar lá para testar. Aí eu vou terminar esse vídeo e ele vai continuar na sequência no mesmo vídeo, só que amanhã. Basicamente o que eu fiz foi isso aqui, ó. Só nos primeiros filetes, para não tampar nenhum furo, nada lá. E eu vou rosquear lá. E amanhã eu vou regular o carro quente, né, quando eu tiver andado com ele. E a gente vai ver se mudou alguma coisa. Vamos terminar o vídeo aqui, né? Falei que ia terminar no outro dia, depois que eu saí com ele. E foi regular quente e realmente ele tá lá com a fita isolante nos primeiros filetes ali, obstruindo qualquer entrada falsa de ar ali. E realmente eu tive que pegar e fechar. A regulagem estava assim. Eu regulava ele na marcha lenta. Aí quando eu abria a transição, eu tinha que abrir mais 1/4 de volta. Então o que aconteceu? Eu fechei esse 1/4 e além desse 1/4 eu fechei mais 1/4. Então eu tive que fechar meia volta aqui no parafuso da regulagem. E aí o que aconteceu? Ele está no limite da regulagem da marcha lenta. Então a marcha lenta está regulada com 1/4. Então provavelmente eu vou ter que pegar, não nessa. Eu também abasteci hoje, acabei de chegar aqui em casa. Tem uma história para o próximo vídeo aí também. E provavelmente eu vou ter que deixar o giclê menor aqui. Porque realmente a ideia aí do Charles Quadros aí e do outro inscrito lá, que eu não vou lembrar o nome agora, falei no começo do vídeo, tem lógica. Com o veda-rosca aqui, né? Provavelmente eu vou até procurar uma borrachinha para mim colocar aqui para servir de vedação. Provavelmente não vou deixar com esse veda-rosca, eu vou colocar um anelzinho de borracha aqui para ele servir de vedação para a entrada aqui de ar. Realmente eu tive que fechar o parafuso da mistura, ou seja, ele estava entrando ar falso ali além do que deveria entrar de ar lá em cima. Ele estava entrando ar falso por aqui. Então, foi desmistificado como sendo verdade. Realmente, deu diferença na regulagem. A questão do veda-rosca aí no parafuso do giclê de lenta. Teve que ser fechado o parafuso de regulagem. Teve que mudar. E provavelmente vai pedir um giclê de lenta menor aqui. Estou com 55 aqui, pode ser que no próximo aí eu tenha que diminuir para 52,5 para a gente ver isso daí. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo. Façam os testes. Quem está andando aí com um giclê de lenta um pouco maior, que estava com problema de falha na progressão, tendo que abrir mais o parafuso ali, faça esse teste. Espero que tenham gostado e até o próximo.